uma das publicações mais antigas do país. Há 152 anos, o Diário Oficial da União registra a vida administrativa do governo. O diário de hoje, na maioria das vezes, é consultado de forma digital. Mas nem sempre o acesso à internet é tão fácil como se imagina. Muitos estrangeiros chegam aqui em situações precárias e dependem do diário para saber sobre o pedido de visto. Vários deles já perderam prazos pela falta de informação. Uma realidade que começa a ser modificada. Alex saiu de Cuba com destino ao Brasil cerca de 20 anos atrás. Logo se casou e teve filhos com uma brasileira. Mas para ter os mesmos direitos da nova família, procurou a Polícia Federal e deu entrada no pedido de visto permanente. Para ele, foi um processo bem longo. Eu me lembro, sim, que foi um pouquinho demorado. A partir do momento em que eu fiz o pedido e entrei com exatamente documentação, mas tinha que estar repetindo, sim. Tinha que ir ali a conferir, até que mais ou menos passou um ano e meio, quase 2. O cubano conseguiu tirar a carteira de identidade com condição de residência permanente. Mas a realidade de Alex não é a mesma de grande parte dos estrangeiros que chegam ao Brasil. Muitos não têm acesso à internet e, em caso de pedido de visto humanitário, a única forma de acompanhar a regularização no país é por meio do Diário Oficial, na versão eletrônica. Normalmente, os procedimentos em que não é possível o deferimento de imediato, em que haja alguma questão que deva ser analisada pelo Ministério da Justiça, e aí o Ministério da Justiça, a publicação, a decisão, ela é publicada em Diário Oficial, que é o meio oficial de publicidade dos atos administrativos. De acordo com o presidente da Associação Nacional de Estrangeiros e Imigrantes, uma comunicação que não é eficiente. Isso de publicar no Diário Oficial da União e fazer com que nós já nos demos por notificados, realmente era uma grande injustiça, porque muitos dos estrangeiros, eu diria praticamente quase 60%, 70% dos estrangeiros, muitas vezes não têm acesso nem à internet, nem a um computador. Com o aumento da chegada de imigrantes em São Paulo, que começou em 2010, depois do terremoto que destruiu o Haiti, a Defensoria Pública da União acumulou centenas de processos. A maior parte teve o pedido de permanência aceito, mas eles não ficaram sabendo da decisão. Então, quando eles iam até a Polícia Federal, já tinham perdido o prazo e, com isso, ficavam indocumentados no país. Não poderiam ser deportados porque tiveram o deferimento da permanência por razões humanitárias. O caso, por exemplo, dos haitianos. Diante de várias denúncias, a Defensoria tentou informalmente com o Ministério da Justiça uma nova forma de notificar os estrangeiros, mas não teve sucesso. A saída foi entrar com uma ação civil na Justiça pedindo que as atualizações dos vistos fossem feitas por e-mail ou mesmo por carta, e não mais pelo Diário Oficial, como está previsto na legislação. Em primeira instância, a Justiça Federal concedeu uma liminar com validade em território nacional, autorizando a mudança. Segundo esta juíza que analisou o processo, apesar da lei não prever a notificação pessoal, a decisão foi motivada por questões humanitárias. Além de considerar a norma, que rege o procedimento, é importante também nos atentarmos aos princípios constitucionais, o princípio da dignidade e também aos princípios da administração pública, o princípio da transparência e da efetividade. Então, o que se pretende com essa decisão é dar efetividade ao procedimento, e, ao mesmo tempo, garantir que o estrangeiro tem assegurado os seus direitos de permanência aqui no país. A Advocacia Geral da União entrou com recurso no Tribunal Regional Federal da Terceira Região. Mas até que o processo seja julgado, irá cumprir a liminar. Vai diminuir a burocracia do procedimento, vai beneficiar uma coletividade ampla de imigrantes e até o próprio serviço público, a administração pública, que não vai precisar refazer procedimentos desnecessariamente. Então, a medida com certeza traz mais economicidade.
Só em São Paulo, a Polícia Federal chega a atender até 1.500 estrangeiros por dia. Com o Registro Nacional em mãos, eles passam a ter direitos como abrir contas bancárias, ter acesso ao sistema público de saúde ou mesmo tirar carteira de motorista. A estimativa é que existam cerca de 60 mil pessoas ilegais no Brasil. Os dados são da Associação Nacional de Estrangeiros e Imigrantes. Para a Grove, decisões como esta são importantes para melhorar as condições daqueles que querem reconstruir uma vida no país. Inclusive, nós temos lutado muito para que os processos de pedido de permanência, né, aqui no Brasil, seja permanência temporária, seja permanência definitiva, sejam menos burocráticas, sejam mais rápidas, né, e que de uma outra forma se valorize ao estrangeiro como se ele fosse um brasileiro. Ou seja, que existisse a igualdade que existe de tratamento que existe com os brasileiros, que também se dê para os estrangeiros.